Boa tarde, alunos da disciplina QG 108 do primeiro semestre de 2020 da Unicamp. Meu nome é professor Rafael. Como vocês já sabem, a gente está tendo um probleminha aí, né, de saúde por causa do coronavírus. E com a finalidade de tentar ajudar vocês no melhor aprendizado possível, não só com a leitura de livros e links no YouTube, eu comprei uma mesinha que digitaliza a escrita e vou tentar fazer alguns vídeos aí para vocês para tentar melhorar aí o aprendizado, ok? Queria só deixar claro, pessoal, que eu estou disponível 100% do tempo. Qualquer horário que vocês me enviarem qualquer mensagem, eu vou tentar responder o mais rápido possível, ok? Então, dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, é só mandar um e-mail. A gente já iniciou o curso, né? Já teve umas 2 aulas introdutórias. Eu vou fazer uma rápida revisão do que a gente viu na última aula e partir já para os conceitos seguintes. Importante salientar aqui, pessoal, é que eu não vou fazer uma aula muito extensa de 1 hora e meia de vídeo, que eu acho que vai ficar extremamente pesado para vocês. Então, eu pensei em separar os vídeos por tópicos. Então, por exemplo, nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar do efeito fotoelétrico e dualidade onda-partícula. E assim, então, vai ter vários vídeos correspondentes às aulas, aí vocês vão assistindo. Eu acho que fica mais dinâmico e menos cansativo para vocês, ok? Bom, nessa aula, então, a gente vai falar de efeito fotoelétrico e dualidade onda-partícula. O que a gente viu na aula passada? Bom, a gente viu na aula passada a natureza de uma radiação eletromagnética, certo? A radiação eletromagnética ela tem 2 componentes. Uma componente de campo elétrico, pode ser aqui nessa direção perpendicular ao campo magnético, que está aqui nesse plano. Então a gente tem nesse plano campo elétrico que oscila juntamente com o campo magnético, são intrinsecamente acoplados. Então, esse tipo de acoplamento desses 2 campos gera um tipo de radiação que a gente chama de radiação eletromagnética. É uma onda, certo? A gente pode mensurar o comprimento de onda. A gente pode mensurar o comprimento de onda dela. A gente sabe a velocidade com que ela se propaga, a velocidade da luz. Então, a gente pode calcular a frequência dessa onda também. Se a gente olhar a frequência ou o comprimento de onda dessa onda no espectro, a gente tem uma faixa muito grande, né, que vai desde metros, aqui para onda de rádios, aqui no caso 100 metros, vai decaindo, até chegar na região do infravermelho, está em torno de 1000 nanômetros, 0,01 centímetros. Aí a gente cai numa região extremamente confinada. Nessa região a gente chama de espectro no visível, né? Que é exatamente onde você consegue observar. Essa região então vai aqui mais ou menos de 700 nanômetros até 400 nanômetros. Ela sai da região do vermelho e vai para até a região do violeta. Então, a violeta e aqui é o vermelho. Pessoal, me desculpa aí pela caligrafia, tá? Escrever nessa mesinha aqui é bem mais difícil de escrever na lousa. Então, eu estou me adaptando ainda aqui. E qualquer melhoria, pessoal, se vocês tiverem algum feedback, é só falar para mim que eu tento implementar aqui, ok? Bom, então, acima desse espectro do visível, a gente tem, ou seja, acima do violeta ou ultravioleta, né, para cima aqui, a gente teria, então, comprimentos de ondas aí na ordem de 10 nanômetros, e decaindo para raio-x e depois para raios gama, que apresentam os menores comprimentos de ondas possíveis. A gente viu que existe uma energia associada a esse comprimento de onda. Vamos pensar no visível. A energia do vermelho, da radiação vermelha, é menor do que a energia do violeta, porque o comprimento de onda aqui é maior ou a frequência é menor. Aqui o comprimento de onda é menor ou a frequência é maior. Então, frequências maiores, maior energia. Frequências menores, menor energia.
a gente viu que se a gente aquecer um corpo negro, esse corpo negro emite radiação numa diversa faixa, uma faixa bem ampla de comprimento de onda, certo? Então, para uma dada temperatura, vamos supor 3000 kelvins, a gente tem uma dispersão, uma curva de distribuição de radiação de luz com diversos comprimentos de onda, indo até de 3 micro até para bem pequenininho aqui, menor que 1 micro, certo? À medida que a gente vai aumentando essa temperatura, essa distribuição, essa curva de distribuição de intensidade versus comprimento de onda, ela muda, fazendo com que o seu máximo seja deslocado para trás, certo? Até atingir uma região do visível, onde que você vai observar mais, né? Porque é a maior intensidade. Então lembra que você aquecendo um ferro, por exemplo, ele fica vermelho, você aquecendo mais ele vai ficando amarelado, né? Só que o que a gente viu é que a parte experimental, essa curva ela decai bem drasticamente na região de comprimentos de ondas menores, ou seja, na região do ultravioleta. Então, se você aquecer o material, você não vai ter emissão de radiação ultravioleta aqui. E isso a física experimental, a física clássica na época não conseguia prever essa observação experimental aqui. Essa aqui, ó. É que o mouse às vezes não. Eu estou passando o mouse, mas vocês não estão vendo o mouse, ok? Agora eu estou escrevendo, eu imagino que vocês estejam vendo. Então eu vou tentar sempre escrever, porque só olhando o mouse aqui, para mim o mouse aparece, mas para vocês não deve aparecer. Ok, então a física clássica ela tinha um comportamento mais ou menos assim, ó. Ela tinha um comportamento mais ou menos assim, porque falava que a física, a eletrostática clássica não conseguia prever essa queda aqui. E esse comportamento a gente chamou de catástrofe do ultravioleta, ok? Então veio posteriormente Max Planck, esse senhor aqui, e falou, olha, eu consigo resolver isso aí. Eu consigo resolver se a gente falar que a energia é quantizada. Então a energia ela vai ser dada por essa equação HI. Então eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão de como que isso foi resolvido, mas é importante vocês saberem que Max Planck, postulando então essa questão de quantização de energia, foi capaz de resolver esse problema da emissão de radiação do corpo negro, ok? Bom, então, como eu falei, energia igual a HN. Energia é a energia da radiação eletromagnética. Ni é uma letra grega, ok? Que está relacionada à frequência. E H é uma constante que a gente chama de constante Planck, que tem o valor de 6,63 vezes a 10 menos 34 joule segundo. Isso aqui é um 4. Bom, isso aqui foi muito importante, pessoal, porque abriu uma nova era ali da física. Então, até então a gente tinha a física clássica. No momento, a clássica sempre assumia a energia como contínua. Mas agora Planck entra e fala, não, espera aí, a energia ela não é contínua. Nessa escala pequenininha que a gente está trabalhando aí, surge uma nova física. Uma física que a gente chama de física quântica, em que a energia é quantizada. Ok? Então é muito importante você lembrar, pessoal, dependendo da condição que você trabalha, ou a energia pode ser assumida como contínua ou a energia é quantizada. Em especial, quando um sistema é muito pequenininho, a gente tem que assumir uma energia quantizada, ou uma física, uma explicação quântica do processo. Bom, isso aqui foi o que Max Planck propôs, ok? Mas quem forneceu a evidência experimental desse efeito foi uma pessoa que vocês já ouviram falar bastante, Albert. Opa, desculpa, deixa eu arrumar aqui. Einstein.
Então, vocês já assistiram o documentário do Gênios em português? Então, dá uma olhada lá, é bem bacana. Então, Albert Einstein propôs um experimento em que você tem um metal, certo? Isso aqui é um metal, olhando uma transversal do metal, e você pode jogar luz nesse metal. Você irradia ali numa superfície metálica. E o que o Einstein observou é que, dependendo da energia que você incide aqui, uma energia Ganin, dessa radiação eletromagnética, você pode observar a ejeção de elétrons com uma energia cinética, que eu vou chamar de EC. Veja que não é qualquer frequência ou qualquer energia, porque a energia está relacionada com a frequência, certo? Maior frequência, maior energia. Menor energia, menor frequência. Não é qualquer frequência que você vai jogar que você vai observar a ejeção de elétrons. Existe uma frequência característica que depende do metal e está associada basicamente com essa energia aqui. Essa energia, pessoal, que eu vou chamar de E0, também conhecida como função de trabalho, é uma energia necessária que você precisa dar para retirar esse elétron para fora do metal. É uma energia que está lá mantendo esse elétron aqui. Então, se você quer tirar, você tem que jogar uma energia Ganin que supere essa energia, que depende do metal, e, portanto, passando, sobrepondo essa energia, você consegue injetar esses elétrons com energia cinética. Então, pessoal, se a gente... Deixa eu olhar aqui. Se a gente olhar um gráfico, a gente fizer um gráfico de energia cinética, ok? Por frequência de irradiação, vocês vão notar que, à medida que você vai aumentando a frequência ou a energia da irradiação, nada acontece. Então, a gente vai ficando mais ou menos aqui no zero, ok? Até o ponto em que você atinge uma frequência em que você consegue atingir exatamente esse valor de energia da função trabalho. Essa frequência eu vou chamar de uma frequência zero. A partir daí, o aumento da energia vai fazer com que esses elétrons sejam ejetados e que exista uma relação linearmente proporcional entre os elétrons, isso aqui é uma reta, tá? Entre os elétrons ejetados com a energia irradiada. Se a energia é maior, o elétron vai sair com uma energia cinética maior também. Então, esse cara aqui, esse Ni0, ele depende muito do metal. Dependendo do metal, você pode emitir antes, certo? Você pode emitir antes, ou você pode emitir com uma energia maior, emitir depois. Essa observação, pessoal, esse experimento que Einstein propôs foi muito importante, porque ele é uma evidência, então, é uma evidência experimental da quantização de energia. Por quê? Porque não é qualquer energia que você vai jogar que você vai ter ejeção. Depende da energia. Ok? Então, uma das considerações que Einstein fez também é que essa radiação vai interagir com essas partículas subatômicas que a gente viu lá atrás, né, que chamamos elétrons. Essa interação entre luz e a partícula, Einstein disse que seria, na verdade, uma colisão também entre partículas. Colisão entre partículas. Bom, essa partícula a gente conhece bem, foi determinada lá atrás, né, por Thomson. Mas essa partícula até então a gente não sabia que isso aqui era uma partícula. Aí sempre está falando que a luz está se comportando como uma partícula. Ele deu um nome aqui para essa partícula, ele chamou de fóton. Fóton. Então, o experimento fotoelétrico nada mais é que a colisão entre partículas de um fóton mais um elétron.
E foi assim que Einstein interpretou esse efeito fotoelétrico. Então, se você fizer a conservação de energia aqui do sistema, você vai ter que a energia cinética com que o elétron vai sair vai ser o quê? A energia com que é irradiado menos a energia com que o sistema mantém aquele elétron lá. Pessoal, terminou aqui? Vai assistir um vídeo que eu coloquei para vocês do YouTube. O vídeo da Univesp, que é um experimento bem legal que mostra esse efeito fotoelétrico, ok? Dá uma paradinha aqui e vai lá ver o vídeo do YouTube. Ele vai falar desse efeito fotoelétrico com mais detalhes para vocês aí, a parte experimental com mais detalhes. Tudo bem? Bom, importante para vocês, pessoal, na hora que vocês forem lerem no livro, vocês conseguirem detalhar esse efeito fotoelétrico, como é que esse experimento foi realizado, quais que são as conclusões dele, ok? Então a Atkins vai te fornecer mais detalhes em relação a isso. O que eu gostaria de falar agora é que a radiação eletromagnética ela pode ter um comportamento então dual, né? Ela pode ser considerada como uma onda ou como uma partícula, certo? Mas como assim ela pode ser considerada onda ou partícula? Esse é o ponto. Ela tem esse comportamento dual. Ora ela se comporta de uma forma, ora ela se comporta de outra. Então, o efeito fotoelétrico, foto de F e de elétron. O efeito fotoelétrico, ele mostrou que a luz tem um caráter de partícula. Os famosos fótons lá que o Einstein chamou. Mas a luz também ela sofre um efeito que vocês conhecem também, que é chamado de difração. E se esse fenômeno sofre difração, necessariamente ele tem que ter um caráter de onda. Portanto, a luz ela não só tem um caráter de partícula, mas tem um caráter de onda também, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu volto para o slide anterior. Vamos analisar como que seria a interação entre duas ondas, certo? Então, vamos supor, você tem essa onda aqui e você tem uma interação construtiva com uma outra onda. Como elas estão em fase, pessoal, certo? Pico aqui coincide com esse pico aqui coincide com esse aqui. A interação construtiva da fase faz com que há um aumento dessa amplitude aqui, entre duas ondas. Se você tem uma interação que está fora de fase, como nesse caso aqui, será uma interação destrutiva. Então, se você soma essas duas ondas, o que você tem, na verdade, é nada. Você destruiu a onda. Então, como é que a gente observa a difração? Você tem uma parede aqui, ok? Essa parede aqui, eu vou chamar essa parede em azul, ok? Desculpa, eu estou esquecendo que o meu mouse não aparece para vocês, então pode ser que às vezes eu esteja apontando, mas você não está vendo. Vou tentar rabiscar mais. Então essa parede aqui, pessoal, ela tem uma fenda, essa fenda aqui, ó, bem pequenininha. Na hora que você joga uma onda incidente, por exemplo, uma radiação eletromagnética nessa direção, essa onda ela sofre essa difração e, portanto, ela fica nesse formato aqui curvo.
que continua ainda se propagando para essa outra parede B aqui. Só que essa parede B, ela tem duas fendas agora. Tem essa fenda aqui e tem essa fenda aqui. Essa onda conseguiu passar por essa fenda, mudando aqui essa forma, né? O shape dela. Agora a gente tem duas fendas. O que vai acontecer? Você vai ter novamente, a onda vai conseguir passar por essa fenda, apresentando nessa forma aqui, ok? E se você notar, ora você vai ter interferências construtivas, certo? Elas estão interferindo aqui, ó, por exemplo, essa com essa, certo? Aqui com aqui, aqui com aqui. Então tem vários pontos onde essas ondas aqui interagem com as outras ondas, essas ondas formadas aqui interagem com essas ondas formadas aqui. O ponto é que se você pegar uma outra parede onde que você consiga observar a projeção dessas interferências, você vai ter uma interferência, por exemplo, de ponto de mínimo aqui, onde foi uma interferência destrutiva, ou um ponto de máximo, uma interferência construtiva. Isso vai se alternando entre mínimo e máximo, mínimo e máximo, mínimo e máximo. Então, se você fizer uma difração da luz, que vai passar por essas fendas bem pequenininhas, o padrão de interferência que você observa, pessoal, é um padrão oscilatório, que fica entre o mínimo e o máximo, mínimo e máximo. Está relacionado com interferência construtiva e destrutiva, certo? Então está aqui quanto aqui. Se você pegar um elétron, que é um elemento bem pequenininho, e fizer exatamente o mesmo experimento, você vai ver que o elétron ele difrata, pessoal. Então isso aqui é uma partícula. Uma partícula que difrata. Se é uma partícula que difrata, essa partícula tem que ter também um comportamento de onda. Então por isso que a gente chama de dualidade onda-partícula. Bom, se a gente analisar essa dualidade onda-partícula, então o efeito fotoelétrico que deu esse caráter de partícula, quem foi que fez? Foi o Einstein. Certo? Aí veio outro físico muito importante, chama de Broglie. E ele fala assim, olha, as partículas se comportam como onda também. Como é que ele falou? Por que ele falou isso? Porque ele pegou o seguinte, pessoal. Ele pegou a energia que foi postulada por Planck, que é igual à energia Garni. A gente sabe que isso é equivalente a dizer que a energia vai ser igual a H. A gente pode utilizar a fórmula ali das ondas, que vai ser velocidade por comprimento de onda, certo? Então, velocidade nada mais é comprimento de onda vezes frequência. E ele utilizou também uma fórmula de Einstein, que você já viu, que é mc². Isso aqui é a massa da partícula, isso aqui é a velocidade da partícula. Veja, então ele está considerando que essa energia, que é proveniente de uma radiação eletromagnética, um comportamento ondulatório, vai corresponder com uma energia também, porém de um processo agora de uma partícula, que tem uma massa e que tem uma velocidade da luz elevada ao quadrado. A gente pode reescrever isso de forma diferente. Eu vou chamar isso aqui de m vezes c, certo? O que é isso aqui, pessoal? mc. M vezes velocidade, massa vezes velocidade é momento linear. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever momento vezes velocidade. Bom, se então essa energia é igual a essa energia, necessariamente nós temos que ter hc lambda igual a momento vezes velocidade.
E assim a gente tem uma relação em que lambda é igual constante de Planck por momento. Então nós tínhamos uma evidência experimental falando, certo? Falando que a onda se comportava como partícula, e de Broglie, utilizando as relações tanto de Planck quanto de Einstein, mostra que as partículas também podem se comportar como ondas. E a gente viu nesse slide, deixa eu mudar aqui, nesse slide, que de fato você tem partículas que difratam, certo? Então ela apresenta um padrão de interferência muito parecido com um padrão de interferência de luz. Então, aparentemente, de fato, essas partículas que são muito pequenas, como elétrons, elas podem não só se comportar como partículas, mas também como luz. Isso a gente chama de dualidade onda-partícula. Você fala assim, elétron é luz, o elétron é uma luz ou o elétron é uma partícula? O elétron é uma onda ou o elétron é uma partícula? O elétron é as duas coisas, pessoal. Ora se comporta de uma forma, ora se comporta de outra, mas são as duas coisas, ok? Bom, vamos fazer um exercício aqui e terminar essa parte de efeito fotoelétrico e dualidade onda-partícula. Vamos supor, certo? Vamos supor que você tem um próton, então tem A, você tem um próton, esse próton ele tem uma massa, a massa do próton. Isso aqui é 1,673 vezes 10 a menos 27 kg. A velocidade aqui, pessoal, é 2,998 vezes 10 a oitava metro por segundo menos 1. Isso aqui às vezes é aproximado já para 3, certo? 3 10 oitavas metros por segundo menos 1. Bom, esse próton, pessoal, ele está viajando a 1/100º da velocidade da luz, que é c. Então é c dividido por 100. O que a gente tem que calcular aqui? O que o exercício pede? Calcule o comprimento de onda, certo? Qual que é o comprimento de onda? Esse é o item A. O item A é para uma massa muito pequena, para um próton. E para o item B, a gente vai comparar o comprimento de onda do próton, mas agora de uma bola de gude, ou seja, a gente sai de uma escala bem pequena, uma escala microscópica, para uma escala macroscópica, que é a bola de gude. Essa bola de gude, a massa da bola, tem 5 gramas, e ela viaja aí a uma velocidade de 1 metro por segundo, certo? Então, a velocidade é de 1 metro por segundo, ou seja, a massa é grande e a velocidade também ela é muito menor do que a velocidade da luz, certo? Bom, o que você precisa saber para resolver esse exercício? A questão de unidades. O Joule, pessoal, que é uma unidade de energia, vai ser igual a 1 kg metro quadrado por segundo quadrado. E a constante de Planck, que é 6,626 ou 6,3, tanto faz aqui, 10 a menos 34 Joule vezes segundo. Então eu vou fazer para o item A, por favor, faça aí em casa por item B, tá? Então item A, vamos lá, item A. O lambda, utilizando a relação de de Broglie, vai ser o que? H pelo momento, mc. Então, o H vai ser o que? 6,626 vezes 10 a menos 34
joule segundo. Pessoal, muito importante tomar cuidado com as unidades. Se você errar a unidade, você erra o cálculo. Aqui, pessoal, a massa do próton vai ser 1,673 vezes 10 a menos 27 quilograma vezes 1/100º da velocidade. Então vai ser 2,998 vezes 10 oitava metro por segundo dividido por 100. Agora você tem que fazer essa continha aí, pessoal. Esse comprimento de onda vai dar, se você fizer a continha, vai dar 1,37 vezes 10 a menos 13. 1,37 vezes 10 a menos 13. Bom, agora você tem que fazer a análise dimensional nessas unidades. Não vai fazendo a conta direto sem ver as unidades, ok? Isso pode gerar um erro para você. Então a gente substitui o joule aqui, ó, pelo que eu dei para você, que vai ser quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso tudo aqui vezes esse segundo aqui, certo? E a gente vai dividir isso por esse quilograma que está aqui. E sobrou ainda 1 metro por segundo vezes metro vezes segundo a menos 1. Bom, se você fizer análise dimensional aí, você vai ter que esse cara vai embora com esse. Esse cara tá segundo a menos 1, vai subir aqui para... Ele vem para cá na forma de segundo. Então é a mesma coisa que eu colocar um quadrado e apagar isso aqui. Esse segundo menos 2 vezes segundo menos 2 vai embora. Sobra m quadrado e m. Eu corto esse m com esse 2 aqui e vai sobrar metros. Então é 1,37 vezes 10 a menos 13. Desculpa, acho que é 1,37, 1,32, alguma coisa do tipo. Eu não lembro, tá meio ruim aqui minha anotação. Acho que é 1,32. 1,32 vezes 10 a menos 13. Confere aí na conta. Isso aqui, pessoal, é pro próton. Então veja que o comprimento de onda dele vai na ordem de 10 a menos 13 metros. Qual que seria o comprimento de onda, né? Comprimento de onda da massa da bolinha aqui. Comprimento de onda, eu vou botar a resposta, você faz aí a conta em casa. Isso aqui vai dar 1,33 vezes 10 a menos 31 metros. Olha que interessante. Você tem que, analisando o comprimento de onda de um próton e analisando o comprimento de onda de uma bolinha de gude, a escala está aqui, pessoal. A grande diferença está aqui, ó. Você tem 10 a menos 31 metros e aqui você tem 10 a menos 13 metros. Aí eu vou perguntar, quem que é menor? 10 a menos 31 ou 10 a menos 13? Certo? 10 a menos 31 é muito menor que 10 a menos 13. Então, o que isso quer dizer? Que objetos muito pequenos, pessoal, comprimento de onda é um valor considerável, certo? E comprimento, como você tem um comprimento de onda considerável, ele então tem um efeito ondulatório. Então, corpos muito pequenos, pessoal, vai apresentar comportamento ondulatório. Próton, elétron e assim vai. Parece estranho, né? Agora, vamos olhar para no caso onde que você tem uma bolinha de gude, onde que a massa é grande, a velocidade pequena, certo? Só que é um objeto que você consegue visualizar a olho nu, é um objeto macroscópico. Aqui, esse comprimento de onda, ele é muito pequeno, ele é praticamente indetectável, certo?
Então, em condições normais, para corpos grandes, pessoal, dificilmente você vai ver um comportamento ondulatório. A bolinha de gude ela vai se comportar como partícula, ok? Então, para corpos muito grandes, você não vai observar um comportamento ondulatório, porque o comprimento de onda desses corpos é muito pequeno. Você vai ter, na verdade, um comportamento praticamente corpuscular, um comportamento de uma partícula. Agora, se a partícula é muito pequena, pessoal, certo? Você vê aqui que agora o comprimento de onda começa, de fato, a pesar. Então, comprimento de onda relativamente grande aqui, você então tem 10 a menos 3 não é grande, tá? Mas é um valor considerável para você falar em termos de comprimento de onda. Então, quando você tem objetos pequenos, você vai ter então um comportamento ondulatório. Então, quando você tem objetos grandes, vou escrever aqui mesmo, objetos grandes, comparando com objetos pequenos. Quando você tem objetos grandes, pessoal, a física que descreve esses objetos grandes é a física que vocês têm estudado até agora, que é a física clássica, em que a energia é contínua. Então, energia cinética, energia potencial, todas aquelas energias mecânicas que você viu para corpos grandes, vai ser sempre contínua. Agora, a gente vai ver que para objetos pequenos, o processo é um pouquinho mais complicado. O processo em corpos pequenos ele vai ter um comportamento ondulatório. Isso tem um comportamento ondulatório. A energia, nesse caso, quer dizer, vai ser quantizada, porque o sistema pode se comportar como uma radiação eletromagnética. Então, agora, para objetos muito pequenos, como o próton, a física que vai descrever o comportamento dessas partículas vai ser uma física do tipo quântica. Ok? Bom, pessoal, a mensagem que eu queria passar nesse vídeo é basicamente isso. A dualidade onda-partícula e o efeito fotoelétrico. Então, vocês precisam saber descrever esse experimento fotoelétrico, ok? Fazendo os esquemas, que igual a gente discutiu agora. Entender que nesse experimento Einstein mostrou que a luz se comporta como uma partícula. Essa partícula ele deu o nome de fóton, ok? Além disso, a gente viu, na verdade, que essa partícula, por exemplo, como elétron, ela pode sofrer difração, ondas que interagem construtivamente ou destrutivamente podem sofrer difração. Então, a partícula, se ela sofre difração, ela tem um comportamento ondulatório. E de Broglie vem e junta as duas coisas, fala, de fato, as partículas podem se comportar como uma onda. Ele usa a equação de Max Planck, usa a equação de energia de Einstein e relaciona comprimento de onda com o momento. E a partir daí, a gente mostra que corpos muito grandes não têm ou têm um valor praticamente indetectável de comprimento de onda. Praticamente é um corpo que não vai exibir nenhum comportamento ondulatório. Então, quem vai descrever é a física clássica. Se o corpo é muito pequenininho, velocidade alta, nesse caso aqui, o comprimento de onda vai ser razoável. Então, para partículas como elétron e próton, você vai ter um comportamento ondulatório. E quem descreve esse tipo de fenômeno, ok? A gente vai ver mais para frente, como a energia de Planck, vai ser uma quantização da energia. Ok? Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar. Essa foi minha primeira aula online. Eu achei que ficou razoável, ok? Eu tive que readequar um pouco o material. É difícil escrever essa analogia, então ficou bem um pouquinho bagunçado, mas imagino que dê para entender. Só realçando novamente, vocês têm total apoio aí. Qualquer coisa que precisar, tirar dúvida, é só mandar um e-mail para mim. Agora eu vou tentar ao longo dos dias
fazer os vídeos consecutivos referente aos conceitos que a gente estava discutindo e que eu já passei algumas tarefas para vocês e alguns capítulos aí para leitura, ok? Bom, é isso, pessoal. Bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau.